hoje começamos mais um programa Bendita Hora, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. E eu, mais uma vez, aqui acompanhando vocês nessa tarde, porque eu só faço a interlocução entre você, telespectador, e os nossos convidados. Sempre gente de altíssimo nível e, como o Padre Juarez gosta de dizer, os entrevistados e convidados mais bonitos da tarde da TV brasileira. E isso só fica bom e agradável porque nós temos a sua audiência. O programa de hoje está incrível e eu espero que vocês participem conosco, enviando sua pergunta pelo YouTube, youtube.com/@TV Rede Vida. Lá você pode conversar conosco durante o nosso programa. Tem uma dúvida? Mande por lá que nós respondemos ao vivo para você. Eu vou começar agora a apresentar os nossos convidados. São, como eu disse, altíssimo nível. Ela que pela primeira vez está na nossa bancada e, como eu sempre digo, debutando no nosso programa, Aline Bach, mentora e palestrante. Aline, que honra tê-la aqui, viu? Muito obrigada, Hugo. Para mim é uma satisfação estar aqui no seu programa e receber nesse público incrível. Imagina, ó, a Aline é mentora e palestrante, como eu já disse, e autora do livro O Poder da Autoridade, que está aqui, ó, ela trouxe para mim, e a gente vai falar um pouco sobre autoridade nas redes sociais, autoridade na internet. A minha amiga, doutora Beatriz Mônaco, especialista em harmonização facial. Bem-vinda. Muito obrigada, Hugo. Um prazer retornar aqui no programa. É uma honra ter você aqui, ter o João nos bastidores. É uma alegria poder falar sobre a sua especialização, que é em harmonização facial, com foco em procedimentos que exaltam a beleza natural do rosto, sempre importante nos tempos atuais. E ela que atende na clínica Enova Odonto em Moema. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. O nosso amigo Hugo Cavalari, especialista em marketing médico. Hugo, bem-vindo. Obrigado, querido, pelo convite. Xará, é uma honra ter o Hugo aqui na bancada também, viu? Muito obrigado. O Hugo é especialista em marketing médico, tem mais de 8 anos de atuação. Essa cara de novo dele aí esconde uma trajetória de muito tempo já. E ele é fundador da HC Agência. Vai falar sobre isso, que é muito importante nos tempos atuais, né? Temos a doutora aqui, Beatriz, para falar da especialidade dela. Temos alguém para falar sobre a especialidade de médico nas redes sociais. E ele, a figura master da nossa Rede Vida, o nosso convidado com crachá. Ele entra já passando direto na facial da Rede Vida. César Romão. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Você é um jornalista que eu admiro muito. Parabéns pela sua carreira de sucesso aí e que você continue nessa toada aí. Isso que dá a trazer amigo no programa, sabia? Esses elogios todos são porque César e todos os outros da bancada são meus amigos e fazem com que o programa fique cada vez mais agradável. E nós vamos começar o programa de hoje com o pensamento do dia na tela. Vamos lá. A expectativa do outro é um lugar muito desconfortável para você morar. Isso é complicado, porque a gente às vezes cria expectativas, né, sobre outra pessoa, mas não é bem assim, não é? César, você que entende bem sobre essa questão de mundo aí. A expectativa ela é um grande drama em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer tipo de relação, porque ela é uma coisa sua. E quando nós colocamos muita expectativa em alguém, você passa a não ver a realidade daquela pessoa. Exato. É um problema. E você espera um retorno na sua expectativa, não na realidade que a pessoa poderá lhe ofertar. É por isso que ocorrem as frustrações, né, gente? Tantas frustrações. Às vezes tem alguém que se frustra com o resultado de um atendimento. Tem isso, né? Tem bastante. Um dos pilares do atendimento, né, focado aí na harmonização, é muito alinhar a expectativa com o paciente. Para a turma das redes sociais, aqui, Aline e Hugo, vocês veem as pessoas às vezes frustradas com resultados que demoram, não é uma coisa de um dia para a noite, né? Sim. A questão é que hoje em dia está todo mundo muito imediatista, então as pessoas querem o resultado na hora. E a gente sabe que, principalmente nas redes sociais, como tudo na nossa vida, leva um tempo de maturação. Então, muitas pessoas e mentorados, clientes, vêm, mas eu quero 100 mil seguidores, mas eu quero ficar milionário. Calma, existe um tempo que você precisa
para poder estar no digital, para poder desenvolver o trabalho e alinhar. Não é rápido, não é imediato, tudo tem um tempo. Tudo leva tempo, né, Hugo? Exatamente. Essa construção de expectativa também parte muito não só do histórico da pessoa, do que ela tem de conhecimento, que ela viu acontecer, porque às vezes a gente vê uma pessoa do nosso lado tendo um resultado extremamente satisfatório e por que eu não consigo? E aí então começa a ter a comparação. Então essa expectativa também parte desse princípio da pessoa ter um histórico, uma visão já dela criada, construída na mente dela, e aí a gente tem que dar essa equalizada, essa equilibrada para a gente conseguir atingir os objetivos junto com ela. A grama do vizinho é mais verde que a minha, Exato. o Instagram do outro é melhor que o meu, eu quero igual. Você sabe que o nosso amigo Roberto Niachi, a quem nós mandamos um abraço aqui no programa, ele falou, na última palestra que eu participei do ano passado com ele falou exatamente, todo mundo quer ser o mestre de tudo. O mestre das redes sociais, o mestre da televisão, o mestre do futebol. Só que a vida não é assim, né? Nem todo mundo ou está preparado ou vai ser o mestre. Você imagina se todo mundo fosse extraordinário em tudo, o mundo não teria talvez espaço ou muitas vezes haveria um grande conflito. Mas ele falou exatamente sobre isso, eu acho que isso cabe bem na nossa mensagem de hoje. E tem uma pergunta que eu quero fazer agora para você de casa. Qual o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro cujo dia é comemorado hoje? São Jorge ou São Sebastião? Para você votar, você sabe que tem que entrar lá no Instagram oficial do Bendita Hora, que é @programa Bendita Hora, tudo junto, tá? E você vai votar se é São Jorge ou São Sebastião, o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, a quem eu já envio aqui o meu abraço e a minha saudação para esse feriado tão especial que Dom Orani deve estar celebrando inúmeras missas hoje, uma figura que nós temos um enorme carinho, porque é presidente também do nosso Embraque. E nós vamos começar o nosso programa falando de um tema muito importante e nós vamos colocar na tela agora. Vamos rodar. Naturalidade e procedimentos faciais como paciente modelo. Isso é importante falar sobre isso, Beatriz, por quê? Porque existem excessos em tudo que a gente vê hoje. Mas a busca pela naturalidade, eu acho que precisa estar sempre imperando nesse universo, né? Eu queria que você me dissesse como fazer um procedimento natural nesses pacientes que são modelos. Tem também gente que se candidata para ser paciente modelo, né? Muito. Assim, hoje eu acho que vocês podem até comprovar isso junto comigo, que o mundo da estética, né, ele está passando por um câmbio, aquela coisa do exagero, daquele lábio bem grande, daquele rosto bem marcado, para volta da naturalidade. Então, hoje, uma das maiores tendências em procedimentos faciais tem sido ou voltar ao que era ou manter a saúde do rosto, que é realmente o nosso objetivo, né? Manter a saúde do nosso rosto, não é parar de envelhecer, mas envelhecer bem. E como paciente modelo, é referente aos nossos modelos de atendimento, né? A gente tem na clínica hoje sempre duas opções. Então, o paciente chega querendo um procedimento, ele pode ser atendido por mim, onde eu vou conduzir tudo, ou ele pode passar com os nossos alunos como paciente modelo das pessoas que estão vindo aprender as nossas técnicas visando essa naturalidade. Então, tem esse foco, tanto quem quer passar direto comigo, ou quem quer ir com essa questão mais acessível com os nossos alunos também, mas sempre visando a manter as suas características, né? O que você tem que a gente pode melhorar? Ou como que está acontecendo esse gerenciamento do envelhecimento, né? Usar esse termo, assim, de não queremos mudar o que você tem, e sim manter e exaltar o que você tem de melhor. Beatriz, e qual é a maior carência das pessoas quando elas chegam para procurar um procedimento estético? Eu acho que cada um tem a sua especialidade, a sua necessidade, mas tem algo que lidera as intenções? De procedimento, você diz? Isso. Olha, eu acho que o clássico que vem de muitos anos, assim, as pessoas, a porta de entrada aí é o Botox, né? Botox. A galera procura muito, assim, muito e chega, e aí volta no nosso pensamento do dia. Chega com uma expectativa, né? O colega fez, ficou bom, eu quero igual. Nem sempre é assim, gente, nem sempre. Porque cada pele, cada corpo reage de uma forma diferente. Né? Exatamente. Então, assim, eu comecei a fazer Botox com idade. Não necessariamente você precisaria ter começado com essa mesma idade. Às vezes o paciente chega e fala assim, me incomoda com essa ruga que eu tenho na testa. Mas não é necessariamente só o Botox que vai resolver isso. Eu preciso fazer um conjunto de procedimentos. Então, entrar nessa associação e entender que cada pessoa é ela.
Então, confiar no profissional que você tem para a pessoa te guiar aí dentro disso. Que legal. O que você indicaria para as pessoas que buscam esse primeiro atendimento, não é? E eu acho que é importante também destacar que o profissional que está aprendendo, ele já tem todas a capacidade de aplicar, de fazer o procedimento, não é? Uhum. Primeiro de tudo é assim, você saber onde você está indo, com quem você está passando. Hoje a gente tem um acesso à informação muito fácil, né? Então, saber quem é o profissional. Você vai ter um atendimento como paciente modelo, busca referência, quanto tempo essa escola está no mercado, o produto que é utilizado. Pergunte, né? Pergunte. Estamos aqui, quem não tem nada para responder vai ser totalmente aberto. Legal. Então, saber onde estamos indo. Muito bom. E atualmente vocês têm quantos profissionais lá aprendendo? Nossa Senhora, nós temos muitos alunos, assim, eu diria que temos mais de 30 mil alunos, assim, a escola existe há muitos anos. Tem muito profissional interessado em se capacitar, né? Muito, nossa escola é voltada muito na América Latina, então a gente tem muito aluno estrangeiro que vem fazer a parte prática aqui com a gente. Então, nossa senhora, são muitos mil alunos por aí, ao redor do mundo. E tem mais e mais alunos também, porque é óbvio que todo mundo quer se cuidar, quer ter um bem-estar, quer ter qualidade de vida. Café. É por isso que é bom apresentar esse programa, porque todo mundo toma café. Todos foram servidos? Muito bem. Obrigado. E a gente vai discutindo aqui, eu vou ver quem já interagiu conosco. Tem várias pessoas mandando mensagem, ó. Ô, Vera Lúcia, ela é de Campina Grande. Ela está dizendo que hoje é dia de... Eu não posso contar ainda, mas ela já falou. Um abraço para a Vera Lúcia, que está acompanhando lá de Campina Grande. William Douglas, que sempre acompanha o nosso programa aqui pelo chat. E a Maria das Graças dos Santos também. Muito obrigado pela participação de vocês durante o nosso programa, viu? Enquanto eu vou tomando meu café, vai ter notícia na tela. Vamos lá. Trump versus Groenlândia. Até que ponto chega a hegemonia de um líder? César, esse tema é muito difícil e delicado, porque o Trump decidiu que vai ter a Groenlândia como parte do território americano. Até onde vai o limite de um líder, ainda mais um líder dos Estados Unidos? Hugo, a gente tem que entender que esse é um fato antigo. Desde 1951, com uma renovação em 2004, o Trump já instalou na Groenlândia, existe uma base lá, que é a Pitufik, que é uma base que norteia os satélites, né? E possivelmente algum míssil que possa passar por lá. Essa região, inclusive, ela tem ali o que se chama da Laguna de Jiuk. Ali, submarinos chineses e submarinos russos passam sem ser percebidos. Isso é uma grande preocupação. Por que, na minha opinião, o Trump vem com uma renovação desse tema, que já é desde 1951, ele já está lá? É justamente o avanço da Rússia contra a Ucrânia, o avanço econômico da China. Existe grande possibilidade dos chineses tomarem a Groenlândia ou os russos antes mesmo dos Estados Unidos. Isso vai ter um preço caro para a Europa, né? E ele tem agora um plano que é o Golden Domus, né? Que é um protetor contra mísseis que ele quer instalar na Groenlândia, que é o melhor ponto estratégico do planeta para isso. Aí ele consegue derrubar mísseis de qualquer parte que for direcionada aos Estados Unidos ou à Europa. O Trump ele tem esse estilo de dizer assim, eu vou derrubar com um trator. Mas depois ele chega com uma pá. Até porque não é só uma questão de Groenlândia, de Dinamarca. Ele tem a Europa toda que está discutindo isso. Da mesma maneira que foi feito em 1951, pode ser feito agora. Quer dizer, ele pode fazer essa vigilância, a instalação desse domo, juntamente com países europeus, que, na minha opinião, grava o programa aí, deixa guardado, é o que vai acontecer. Ele vai forçar uma saída de pole position, né? E depois ele vai recuar e aceitar a comunidade europeia para construir isso junto e não só os Estados Unidos, como toda a Europa ter o controle dessa área para que ela não caia nas mãos nem da China nem da Rússia. Ô César, mas vamos lá, se ele faz isso, ele alegou inclusive que é porque não deram o Nobel da Paz para ele em 2 anos consecutivos. Ganhou agora aí, né?
meio que indiretamente, mas deu. Mas você acha que isso não pode abrir brecha para a Rússia falar, bom, então já que ele fez isso com a Groenlândia, eu vou fazer com o que eu quero. China é a mesma coisa, agora Taiwan e todos os demais que eu quiser vão ser anexados. Isso também não cria esse caos geopolítico? Ele sabe disso, realmente pode criar. É por isso que ele não vai fazer. É por isso que ele vai dizer que vai mandar tropa. A Groenlândia, inclusive, ele fez uma brincadeira alguns dias desses aí, que a Groenlândia tem 4 trenós de cachorros, né? Para proteger a Groenlândia inteira. Não é bem assim, né? Porque o exército da Dinamarca está lá, não é grande, não é um exército poderoso, mas tem o que a gente chamaria de uma guarda metropolitana, né? Aqui em São Paulo. Eu acredito que ele vai levar isso ao extremo para chegar na pole position, mas não vai realizar, porque ele vai ter que ter ajuda da Europa. E não adianta ameaçar com taxas de 200% para a Inglaterra, para a França. Isso não funciona, até porque os americanos precisam mais do que nunca da Europa também. E a Europa também precisa dos Estados Unidos. O Trump, ele é um negociador avante, né, do tempo. Ele tem a vida inteira dele financeira, inclusive, a família Trump, foi construída assim. Você não vai vender a sua casa, eu vou derrubar a sua casa. A vida inteira foi assim. Toda a carreira dele foi assim. Mas a questão, quando você envolve outros países, há muitas considerações a ser feitas. A Europa deve, na minha opinião, daqui a 1 mês ou 2, se organizar e eles vão acabar se unindo para expandir juntos o domínio da Groenlândia lá no arquipélago índico. Muito bem. Depois desse recado do Padre Marcos, eu vou dar sequência ao nosso programa aqui, fazendo o sorteio da música, porque sexta passada eu esqueci, então agora eu vou fazer o sorteio, vou cair uma aqui, eu vou fazer o sorteio para ver quem que vai ser, César Romão é o número 1, a Aline é o número 2, o Hugo é o número 3, o Hugo Cavalari, tá? E a doutora Beatriz é o número 4, vamos ver agora quem vai ser o escolhido para encerrar. Número 4, Beatriz Mônaco, doutora. Que música encerrará o programa? Olha, sem julgar minha música, hein, gente? Sem julgar a música, vai. Eu escolho a música Thrasher, do Bruno Mars. Thrasher, do Bruno Mars, então, pessoal do áudio, pra gente encerrar o Bendita Hora, mas não é agora, tá? É daqui a pouco. Eu acho que aquele que caiu 3 vezes aí era o 1. Será? Será? Será, César Romão? Vamos ver, então, quem será agora? Que notícia entra no ar? No nosso programa Bendita Hora, o poder da autoridade, descubra como elevar sua marca no digital, da Aline Bach, que está aqui comigo, esse livro que você lançou no fim do ano passado, né, Aline? Sim. Aliás, a presença da Aline aqui hoje se deve à entrevista que eu fiz com o Roberto Chiniachik. Ela estava presente e o Roberto falou, Hugo, entreviste a Aline para que ela conte ao público da Rede Vida como ter autoridade nas redes sociais. E você conta isso também no livro, né? Sim. É muito importante. Eu trabalho há mais de 15 anos na área. E é muito importante a gente ter autoridade no digital. Em um mundo inundado de tantos perfis e tantas pessoas, como que a gente se destaca com elegância? Porque, na verdade, o que está faltando hoje em dia são perfis que chamem a atenção, mas pelo trabalho, para você gerar mais autoridade. Eu compilei vários anos, mais de 15 anos de mentoria, clientes. Eu sempre trabalhei com marketing na minha vida, ajudando grandes nomes, né, como Andréa Matarazzo, Fátima Scarpa, entre tantos outros que são meus mentorados, empresas, advogados, médicos, enfim. E eu criei o meu método de ensino. E eu amo ensinar. É o meu propósito de vida, é dar a mão para a pessoa, para ela poder conseguir destravar e estourar nas redes sociais, que é, a gente sabe, muito desafiador. Não é tarefa fácil você se expor aqui para a câmera, a gente faz isso toda hora, somos comunicadores, mas para quem está no dia a dia é uma barreira muito complicada, tem muitas travas. Então eu compilei toda essa minha bagagem, toda essa minha expertise e escrevi meu livro, que realmente era o sonho da minha vida, um dos grandes sonhos. Um era palestrar fora do Brasil e palestrar conseguir. Aí eu falei, caramba, eu preciso fazer o livro para eternizar e ajudar milhares de pessoas que também precisam ter mais essa autoridade. Não adianta você só ter no offline, Hugo. A gente tem que trazer isso para o digital. Tem uma frase aqui no seu livro que é assim, aprender abre portas, mas é aplicando o conhecimento que se cria resultados, né? Tem muita gente que tem conhecimento, tem muita gente que tem, como você disse, no offline,
uma bagagem significativa, mas transmitir isso nas redes sociais é um desafio, porque a gente tem uma seara ali que é difícil. Sim. Eu, por exemplo, tenho total habilidade com as câmeras da TV, mas as redes sociais eu não sou bom, Aline. Como fazer isso? Na verdade, o que acontece é que a gente tem muito medo do que os outros vão falar. O medo, o julgamento, ai, minha cunhada vai me chamar de blogueirinha. Não é assim? Ai, o que vão falar? E o meu público, ele é majoritário 40+. Tá. Então, eu trabalho com o público maduro. Então, e esse público é o que mais tem medo da questão do julgamento. Dessa questão de, ai, o que vão falar, tanto homens quanto mulheres, profissionais diversos. Então, é difícil mesmo, é desafiador você olhar para a câmera do celular e falar, puxa vida, eu preciso criar conteúdo. Mas que conteúdo que eu vou gravar? Mas da onde que eu vou partir? Qual é o ponto de partida disso? Então, é importante a gente pensar em ter uma estratégia, um posicionamento, falar do seu trabalho. Eu falo, você não precisa se expor, você não precisa fazer dancinha se não quiser, não é sobre isso. É você falar do seu trabalho, você humanizar as suas redes. E não tem como, a gente tem que entender que redes sociais é sobre interação e relacionamento. As pessoas às vezes confundem um pouco, você olha o perfil da pessoa, parece que é um site, que é aquela coisa da panfletagem digital, não é. Você tem que trocar, você tem que se relacionar, você tem que humanizar. É só a gente pegar aí alguns exemplos, eu gosto muito de citar o exemplo do João da CIMED, que até aumentou o faturamento em 40% desde que passou a ter essa imagem mais explorada de forma assertiva e humanizada nas redes sociais. Então, é fundamental a gente entender que um bom conteúdo com estratégia... Gente, olha, não é para... Dica da Aline. Dica, não é para sair postando qualquer coisa e falar tá pago igual a academia, hein? Não é sobre isso. É pensar o calendário editorial, o que eu vou divulgar, o que eu vou postar que seja útil para o meu público. O meu público-alvo, ele espera, a dor dele... E em cima disso, ir construindo. E aqui nesse livro, Hugo, eu ensino esse passo a passo de tudo, desde a parte teórica até a prática. É como se eu estivesse realmente dando uma mentoria, pegando na mão para fazer esse passo a passo. E olha, eu vou falar, gente, não tem idade. Eu tenho uma aluna de 86 anos, eu tenho um aluno de 78 em Curitiba. Não tem idade para você sair da zona de conforto. Muito bem. Faz o seguinte... Você me deu esse livro, você autografa esse livro pra mim, porque o bom é que quando a gente vai pra lá, os entrevistados ficam aqui continuando a conversa, e eu vim pra participar dessa conversa com eles aqui, porque o tema que nós vamos falar agora é muito importante e tem tudo a ver com o que a Aline estava falando, que é a rede social. Vamos lá? Por que ter uma presença digital é tão importante para clínicas e profissionais de saúde, senhor Hugo? Maravilha! Diga qual é a necessidade desse trabalho de clínicas estarem nas redes sociais. Muito bom, Hugo. Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui com você, dividindo essa mesa com esses convidados ilustres, que já conhecia alguns aqui de bastidores. Mas assim, falando sobre esse tema, esse assunto é muito importante porque desde a mudança digital, né, a comunicação, ela sempre virou alvo, né, de qualquer negócio. Hoje, tanto para a clínica quanto qualquer empresa precisa ter uma comunicação digital ativa, né? E quando a gente fala para a área da saúde, nós estamos falando que um médico ele tem uma responsabilidade de levar uma informação, né, nutrir esse paciente de informação antes mesmo dele chegar no consultório. Então, qual é essa importância dessa questão da presença digital? A confiança que o médico cria com o paciente começa nas redes sociais. Então, quando a pessoa pesquisa sobre um assunto e tem uma notícia, tem uma pauta de um blog lá, daquele médico, um artigo, falando sobre aquele assunto, já começa a ter uma relação. Ele pesquisa um pouco mais, vai para o YouTube, para um vídeo no YouTube, ele acha um conteúdo denso daquele profissional, ele já começa a ganhar mais confiança e aí ele começa a ter dúvidas. Será que se eu mandar uma mensagem no Instagram perguntando sobre isso, o médico pode me responder, pode me dar um suporte? Aí começa a jornada de compra. Então, a tomada de decisão, quando a gente estava antes no universo offline, ela era por meio de TV, por meio de rádio, por meio de jornal.
né? Agora não, agora é na rede social. Então, as pessoas pesquisam nos canais digitais, elas acham, têm o primeiro contato, se identifica, até também tem a questão da identificação, né? Por isso que a autoridade é tão importante na área da saúde, na área médica, porque a identificação, às vezes, dois profissionais com competências iguais, só que cada um comunica de um jeito. E cada um mira a comunicação dele para um público específico. Então, aí os arquétipos comunicam muito, né? Tem essa identificação e a gente leva a linha ali na comunicação para esse lado. Então, a jornada digital hoje ela é fundamental, imprescindível para a área da saúde. Nós temos um exemplo na mesa. A doutora Beatriz usa muito as redes sociais e tem feito isso junto com essa nova leva de médicos, mas não se limita apenas aos jovens profissionais como a Beatriz, mas tem uma procura significativa de médicos. Com certeza, com certeza. Na verdade, eu acho que o maior desafio, como a Aline falou, são as pessoas mais maduras, porque elas até, entre aspas, não são nativos digitais, elas não nasceram no universo digital, mas elas têm que se adaptar a esse universo. Então, aí entram as agências, entram as assessorias, as pessoas que vão pegar e vão dar essa base para ela, vão conseguir construir junto esse caminho, né? Então, não só... Tem um problema também interessante, Hugo, na área da saúde, em específico na área médica, é a questão de classes também, né? A parte de odonto com a parte médica teve um conflito muito grande e até o CFM, o Conselho Federal de Medicina, teve que se remodelar nesses últimos anos por conta que o CRO, que é o outro conselho de odontologia, ele tinha questões mais flexíveis para a parte odontológica. E alguns serviços dermatológicos, por exemplo, como ela falou da toxina botulínica, eles são de classes que também competem entre si. Só que um conselho não deixava e o outro permitia. Então tem essa questão também muito sensível, que é a questão ética, que acho que é um assunto que a gente pode falar também. Muito bem, é interessante porque tem cuidados para quem está no campo da medicina que precisam ser discutidos, não é? Porque não é só falar do conteúdo por falar. E esse trabalho tem que ser muito bem feito. Eu acho que isso foi muito bom você ter colocado isso aqui, Hugo. A gente dá agora a continuidade ao nosso tema. Nós vamos falar sobre outro tema importante, que é... Qual é, Rodolfo? O planejamento 360, a importância dentro da harmonização facial. Também seguindo nesse campo de cuidados e de atenção, do cuidado que... Tem um planejamento que precisa ser feito, doutora Beatriz, de cuidado, que não é só, eu vou fazer o Botox. Exatamente. Né, tem toda uma série de outros pontos a serem avaliados. E eu queria que você falasse para nós como tem que ser feito esse planejamento. Perfeito. Esse é um tema assim, que tem meu coração. Inclusive, é o tema que eu levo para palestras. Esse final de semana eu dei uma aula sobre isso no AMEX, que é um congresso internacional de medicina estética. E, então, o que é esse planejamento 360? Meu paciente chega e fala assim, doutora, eu vi na internet que Botox melhora a ruga na testa. Não adianta só chegar e fazer um Botox nessa paciente. Eu tenho que guiá-la dentro de todo o nosso conhecimento, né? A gente está ali com o objetivo de melhorar aquilo, mas entender o paciente como um todo. Não é só o procedimento que ela veio procurando, mas tudo que engloba. Como é que está a questão emocional dessa paciente? Ela quer fazer isso por quê? Questão psicológica. Uma paciente que tem uma expectativa real, ela tem uma distorção de imagem, está querendo uma coisa igual ela viu no Instagram, por exemplo... como que é a questão financeira, econômica, ela pode aderir ao tratamento? O que eu posso fazer para que ela esteja junto comigo e entenda que eu estou aqui para ajudar, para a gente evoluir junto? Então, o 360, né, a gente desenvolveu esse conceito de que é olhar para o paciente como um todo, não é só executar um procedimento, é tudo que engloba ali para aquele atendimento estar acontecendo. O emocional pesa muito nessa hora, demais, né? Demais. Que às vezes a pessoa chega com uma necessidade de... vou fazer o Botox que eu preciso me sentir melhor, mais jovem e tudo mais. Mas existem outros pontos também que precisam ser avaliados, não é? Muitos, assim. Ou, por exemplo, tem muitos. Acho que esse é o campeão, assim, do consultório. Vamos falar da cunhada, né? Cunhada, minha cunhada fez um preenchimento, eu quero fazer também. O que ela fez? Né, cara, não, vamos ser éticos ali, eu não vou abrir o que a cunhada faz, mas quer fazer preenchimento por quê? O que está acontecendo? Ela assim, tá com a autoestima baixa, então vamos ver o que está acontecendo ali. Nem sempre é o rosto, a gente tem que entender isso e ter uma rede multidisciplinar e ter colegas para trabalhar junto, né? Tem essa questão toda, mas...
E dentro de uma clínica tem todos esses atendimentos. No caso, vocês têm tudo isso. Isso, a gente faz toda a parte estética, porém a gente tem vários parceiros, assim, se eu tenho uma paciente que eu vejo que não importa o que eu vou fazer, ela nunca vai estar satisfeita, ou a gente não vai conseguir alinhar essas expectativas, a gente tem que elaborar e conversar com ela de uma forma que ela entenda que mesmo se eu fizer aquele procedimento, pode ser que ela não fique como ela espera. Esse mundo de filtros, assim, gerou outra expectativa aí, né? Vocês do digital podem me ajudar aí. Tem isso também, né? As pessoas veem nas redes sociais um procedimento de alguém e falam assim, eu quero fazer para ficar igual a apresentadora fulana de tal, eu quero fazer para ficar parecendo um fulano de tal, né? Principalmente igual filtro. A pessoa vem muito para mim e fala, Aline, eu tô com filtro, você vai ver a pessoa offline e você não reconhece. Não reconhece. Já aconteceu 2 vezes comigo, de eu chegar e falar, ué, é a mesma pessoa? Meu cérebro não entender. Porque a pessoa usava tanto filtro. E aí você começa a perder justamente essa identidade, ou ela chegar para você e falar, eu quero o rosto do filtro. Isso. E aí a gente faz um procedimento, ela sai muito melhor do que estava antes, você vê que está com aquele aspecto, a pessoa tem aquela vitalidade, e a paciente fala assim, não, eu quero assim, e assim, é uma coisa, né, é muito difícil. As expectativas. Gente do céu, vocês vão com calma nessas expectativas de vocês, porque nem sempre essa mudança vai te fazer bem, não é, César? A neurociência, aliás, eu me formo agora em neurociência também. É engraçado, eu tenho sido... Espera aí, você vai se formar em neurociência, César? Eu tenho sido criticado, acredito. Deus. As pessoas, os jornalistas falam assim, nossos colegas, Romão, você tem 18 formação acadêmica, para que você vai fazer isso? Não, porque eu preciso manter o TIC e o TEC funcionando, né? O cognitivo. Demais. A neurociência mostra o seguinte, Hugo. Aliás, me formo pela minha primeira universidade, que é o Mackenzie. Desculpa, quantos anos de curso? Agora 18 meses. 18 meses. É uma pós-graduação. Depois eu concluo o meu raciocínio. Pode falar. A neurociência explica que essa história do filtro, até tivemos um debate outro dia, é um vazio, né? A pessoa tem um vazio muito grande dentro dela, ela não se aceita, ela não se gosta, ela não tem autoestima. Então, ela procura subterfúgios. Antigamente, no caso de mulheres, por exemplo, quem é da geração Baby Boomer vai lembrar, um marido montava uma boutique. É verdade. Não é verdade? É verdade. Outra, um pouco mais para frente, dava um carro novo com um laço, avisava a rua inteira que o carro ia chegar. Exato, sai na rádio. E hoje é essa questão do filtro, quer dizer, é uma tentativa dessa superação da sua baixa autoestima e dessa escuridão que você carrega dentro de você. E é terrível, você tem toda a razão, porque às vezes eu mesmo, a gente faz briefing, né, com os departamentos de RH, marca, aí quando você vai para a reunião, não conheço ninguém, não, mas somos nós que estivemos com o senhor na reunião, a pessoa passa filtro até numa reunião por computador. Uma live, assim, né? Numa coisa ali. E você sabe, eu perguntei para o César quanto tempo de curso, porque eu queria deixar um conselho, agora pegando um gancho. Independente da idade, se você fizer ou não uma especialização, o tempo vai passar. O César optou por passar 18 meses aprendendo. Então, a partir de uma fala que não tinha nada a ver com o contexto, eu acho que fica aqui uma lição para você que nos acompanha. O tempo vai passar de qualquer jeito. A gente precisa escolher que ele passe da melhor forma possível. E se aprimorando é a melhor forma de passar o tempo. E depois a gente pega e deixa com autoridade, né, para levar para as redes sociais. Não basta só aprender. Vamos para a próxima notícia, então? Cerca de 30% dos cursos de medicina vão ser punidos após avaliação ruim no ENAD. Ô César, que absurdo isso, não é? O ENAMED é Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, né? Uhum. Tem alguns fatores, Hugo, que não foram levados em conta até este programa. Sim. Ninguém olhava, né? Daqui para frente, a área jornalística vai começar a levar isso em consideração para esse resultado. Uhum. Eu falo muito em universidade. Durante toda a minha carreira, sempre fiz ainda faço muita palestra em universidade. O que eu estou vendo hoje nos jovens?
voltando aos sumérios, criadores da escrita, Foi um pouco longe. cuneiforme, a escrita que nos trouxe até onde estamos hoje aqui, né? Ela nos ajudou a isso. Estes jovens hoje não sabem escrever. Ninguém escreve mais, César. As pessoas pararam de escrever para rolar, Só aqui, passar ó. o dedo. Então, primeiro, essas pessoas não escrevem mais. Segundo, essas pessoas, em 1956, 2 cientistas, quando chegou a televisão, as pessoas saíam de casa nos Estados Unidos e iam para casa para assistir televisão. Isso. E os cientistas ficaram intrigados com isso e eles criaram um estudo chamado, na época, de parasocial. Olha que interessante como é antiga essa coisa de rede social. Eles já chamavam de parasocial. O que é esse estudo de parasocial? É justamente um estudo para que as pessoas não se entreguem de uma forma tão ampla a algum elemento tecnológico. Na época, a televisão. Hoje, a gente está no celular. Um outro... Lembrando que a televisão fica fixa na sala, né? Exatamente. O contexto de 1950 era assim. Um outro ponto é que as pessoas, quando elas são pesquisadas ou são testadas, e elas mentem. Isso. E não mente pouco. Essa mentira vai aumentando. Existe um percentual aí de alunos que, na minha opinião, pode ter ido mal só para prejudicar a universidade mesmo. Exato. Eu me lembro que eu participei de um programa, e nesse programa o Brasil foi eleito o país que mais faz sexo no mundo. E aí os debatedores, todos elogiando o brasileiro e tal, eu falei, você acha mesmo? Alguém E vai- você pergunta para um brasileiro quantas vezes ele faz sexo Uma fake por news. semana e ele vai dizer nenhuma? Então, tem uma questão aí do jovem, na minha opinião, que muito jovem aí pode até ter feito de propósito, errado de propósito, porque a avaliação foi feita com 89 mil jovens. Então, esse é outro ponto. Uma outra questão, Hugo, é a seguinte: tem muitas universidades aí que são federais, tem faculdade, tem estaduais, precisa de um controle. Então, quem é que está controlando isso? O que nós criamos no Brasil? Uma máquina de uso de FIES. Você tem financiamento? Tem. Entra Então aqui. entra. Você vai pagar mensalidade? Vou. Entra Entra. aqui. Nós temos uma formação muito baixa ainda de profissionais. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente ensina o jovem a fazer dancinha na internet. Na China, você ensina o jovem a estudar, ensina habilidades, ensina comportamentos acadêmicos. A pessoa já entra na universidade com 16, 17 anos. Então, nós precisamos entender que essa formação de professores precisa melhorar. Exato. Porque os professores também estão nessa história do parasocial. Uma vez numa palestra, um aluno fez uma pergunta para um professor que estava ao meu lado e ele foi olhar no Google. Pesquisar. Ele falou, Romão, o que você achou? Eu falei, era melhor ter dito que não sabia. Ô César, você sabe que tem 2 pontos que são interessantes de destacar nessa notícia aqui, de 30% dos cursos de medicina vão ser punidos após essa avaliação ruim no ENAMED, que é, olha para onde caminha a nossa saúde. A troco de quê? A troco de apenas o título de medicina na sua instituição de ensino, que faz com que você atraia um número significativo de alunos, mas não forme esses alunos. Pois bem, aí você vai ter um monte de clínica, um monte de espaços ditos por profissionais, conduzidos por profissionais, mas que depois o cidadão não saberá conduzir um atendimento básico de urgência ou de atendimento paliativo para uma pessoa. Isso é preocupante, porque por mais bonitinho que seja a gente saber que alguém está se formando em medicina, a gente precisa saber se essas pessoas estão se formando em medicina com qualidade. O maior número de pessoas com má formação em medicina estão nas instituições particulares e nas instituições municipais. As federais são as que melhor apresentaram o resultado deste exame. 87% das instituições federais, que muitas vezes são criticadas pelas pessoas, foi a que melhor desempenhou no ENAMED. É uma espécie de OAB da medicina,
para que você que nos acompanha saiba e como funciona. Mas isso não é isso só assusta, medicina, não é, César? Assusta. Você pode levar esse fator também para outras áreas, principalmente para o direito. Exatamente. Tem um monte de bacharel sendo formado. Minha primeira formação foi Direito e hoje eu tive um aluno numa palestra numa Universidade de Direito que ele me questionou o seguinte: professor Romão, por que eu vou me dedicar ao estudo se hoje eu abro a internet e eu tenho lá 500 modelos de petição prontos? Exato. Eu não preciso estudar tanto. Eu disse, qual é o número da OAB que está nessa petição? Se você colocar o seu aí, provavelmente você terá poucos clientes. Porque a concorrência é muito grande, não é? A concorrência é grande. E aqui a concorrência para ter um tema é altíssima. Vamos lá para a próxima notícia? Próxima notícia, então, por favor. Quando o marketing médico pode se tornar antiético? A gente falava sobre isso, Hugo, anteriormente, sobre a ética nas redes sociais. E no campo médico é importante. Importante ainda, já que o tema anterior era sobre esses profissionais, né? Exatamente, Hugo. É extremamente importante porque, assim, a comunicação como um todo, o que é marketing? Vai no princípio da palavra. Marketing é o processo de troca, né? Desde lá da parte de oferta e demanda. Tudo que intermedia a oferta e a demanda é a troca. Quando um profissional ele tem uma competência, né, ele tem um conhecimento e ele sabe como conduzir um paciente com algum problema, o que eu faço ali, que a gente faz na comunicação no marketing é facilitar o acesso. Porém, isso pode induzir. E a questão ética, ela entra quando, às vezes, o paciente ele não tem uma necessidade, mas o médico ele quer fazer uma cirurgia. O médico ele quer operar, porque tem um valor financeiro. Então, tem uma linha tênue ali que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que comunicar, sim. Tem que informar, tem que trazer informação, tem que esclarecer dúvidas, tem que fazer toda a parte da jornada de compra, porém, eu não posso só induzi-lo a tomar uma decisão que ele não quer, que ele não precisa. Então, a questão ética vai muito nesse caminho. Da gente, às vezes, o médico ou a clínica precisa faturar, um desejo alto de faturar cada vez mais, só que a gente também não pode ser agressivo ao ponto de partir do princípio ético, de quebrar esse princípio de relação de confiança que o paciente tem no médico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, um zelo absurdo na hora de comunicar esse conteúdo. Além do mais, por exemplo, nas redes sociais, pegando um gancho só de rede social que me bateu aqui, quando a gente, às vezes, mostra um procedimento de um paciente, eu não posso garantir que qualquer outra pessoa vai ter aquele resultado, porque o organismo é diferente de cada um. Eu posso pegar a mesma quantidade de ml para fazer um preenchimento, por exemplo, no lábio de uma pessoa e da outra dá um resultado diferente. E não vai, o corpo absorve de forma diferente aquele material, o resultado, a técnica, às vezes, um pouquinho vai mudar, porque serviço, característica de serviço, a variabilidade, ela existe. Hugo, e cada órgão representa, cada conselho de determinada profissão tem uma regra a ser seguida na hora de uma publicação, certo? Exatamente. Porque todo mundo teve que se preparar a partir do momento em que as redes sociais ficaram como fonte de atrair. Perfeito, Hugo, exatamente. O CFM ele atualizou, né, nos últimos anos, justamente por conta dessa, vamos dizer assim, dessa parte mais hierárquica, né? A classe médica demora um pouco mais para adotar medidas, né, de contenção, mas o CRO, que é outro conselho de odontologia, ele foi mais rápido. O CFM também de farmácia, a parte de bioestetas, eles têm conselhos mais flexíveis, farmacêuticos, que eles acabam flexibilizando mais algumas coisas. E aí tem esse conflito também ético, onde por que um dentista pode fazer esse tipo de publicação e um médico não pode? Muito bem. E tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de redes sociais para notícias falsas, que são as fake news, não é? Tem uma notícia agora que nós vamos debater com a Aline, que é justamente sobre essa questão de fake news. Por que a fake news, Aline, espalha mais rápido que a verdade? Me explica isso. Assunto polêmico. Porque quando a gente fala uma coisa boa, aquilo não engaja, ou tem uma repercussão baixa. Mas fake news voa. Voa porque fake news está ligado à emoção. Então, muitas vezes, quando você lê uma fake news, ela é muito exagerada. É uma coisa que é muito sensacionalista, te prende a atenção. E o algoritmo do Instagram, principalmente das redes sociais, ele está atrelado ao número de engajamento. Fake news, quando você vê uma notícia bombástica, que às vezes nem é notícia, muitas vezes, você vai ver muito número de curtida, comentário, compartilhamento, pessoas enviando para outras pessoas.
E o algoritmo do Instagram, que está lá atrás e não faz ideia que aquilo é uma fake news, ela vai espalhar e replicar numa velocidade incrível. Então, a fake news sempre vai se espalhar muito mais rápido mesmo, do que uma notícia. Porque uma notícia, ela tem um caráter informativo, você tem que apurar. E muitas vezes ela é mais formal. Então, a pessoa está lá, que nem o César comentou, está lá rodando, não para de olhar várias coisas e bate o olho. Você chamou atenção aquilo que muitas vezes não é real, só que chamou atenção e você vai comentar, você vai curtir, você vai mandar para alguém. E nisso, a rede social, ela é espalhada por um conteúdo que não é inadequado, né? Totalmente inadequado. Então, tem que tomar muito cuidado, checar a procedência. E isso vale muito para golpes digitais também, né? Muitas vezes eu até brinco, a minha mãe, ai filha, você viu essa notícia? Olha, mas foi minha amiga que mandou, foi minha vizinha. Eu falo, mãe, a sua vizinha, ela não tem culpa, mas também isso aqui é fake news. Vai acabar o mundo, vai estourar o mundo. Eu falei, não vai, mãe. Ou seja, dá uma olhada, checa a procedência, vê se o link também não é fraudulento. Muita gente cai em muitos golpes por conta disso. Parece uma notícia real, parece um link real. E quando você vê, você caiu no phishing, seus dados são roubados e você perde suas contas tanto no WhatsApp e no Instagram. E você sabe que nós estamos num ano eleitoral. E aí, como a gente discutia com o César anteriormente, o Trump fala coisas que parecem fake news e não são. E as pessoas querem se promover. Então, cuidado com as fake news, principalmente neste ano. Faça a checagem das notícias e confie nos veículos de comunicação de verdade, né? Nos tradicionais. O nosso programa fica por aqui e eu vou mostrar o resultado da nossa enquete. E a pergunta foi: qual o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro cujo dia é comemorado hoje? São Jorge ou São Sebastião? A resposta correta é São Sebastião, o santo das casas impossíveis, não é? Quantos? 80% das pessoas acertaram. Os outros 20% acho que clicaram errado, porque eu tenho certeza que todo mundo vai acertar essa. É que São Jorge tem uma ligação com o Rio de Janeiro também muito significativa. Não compartilhar fake news. Um abraço para o Rio de Janeiro. Coisa boa. Exatamente. Um abraço para o Rio de Janeiro novamente, né? Essa cidade que nos acompanha graças à audiência desse povo carinhoso. Um abraço a Dona Orani também e a todo o pessoal da Rede Vida no Rio. O programa vai ficando por aqui. Eu vou agradecendo a doutora Beatriz Mônaco. Obrigado por estar aqui comigo. Eu agradeço. Obrigado. Para acompanhar a doutora é do DRA Mônaco ou Enova Odonto, né? Isso aí. Lá no Instagram. Aline, obrigado. Muito obrigada. A partir de agora eu terei autoridade graças ao seu livro, viu? Muito obrigada. @Aline Bach, com K, B-A-K, viu? Obrigado mesmo. César Romão, obrigado, César. Obrigado, querido. Como o meu papelzinho caiu e eu não fui sorteado, eu vou dedicar a música dela à mãe da Thaís, a Helena, que hoje é aniversário dela. Posso? Com certeza. Feita a dedicação. Olha, a Thaís está fazendo... A mãe dela. A mãe da Thaís está fazendo aniversário hoje. Um abraço para... Helena. Dona Helena, um abraço para a senhora. E o Instagram do César é @Romão_César. E ele, o meu amigo, o meu xará, Hugo Cavalari. Obrigado. Obrigado a você, Hugo. Uma honra tê-lo no programa. É meu. E uma honra ter você, que mais uma vez acompanhou o nosso programa Bendita Hora. Um abraço a vocês. Eu te espero aqui, quinta-feira, que o Padre Juarez vai pegar férias, viu? Beijo, gente. Até quinta.